Bem-vindos ao Matosinhos à Mesa. A nossa convidada de hoje é a Ana, que é presidente da APDI, uma associação, já vamos saber o que é que significam as letras e, sobretudo, qual o trabalho. Muito obrigado por ter vindo até aqui, até estar connosco e falar-nos um pouco desta associação, que sei que tem muito a ver com a gastronomia. Sim, a APDI é a Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, que é a doença de Crohn, colite ulcerosa. E como estamos a falar de doenças dos intestinos, não é? Normalmente a alimentação é um dos critérios e uma das preocupações destes doentes. Por isso, por exemplo, na nossa própria associação nós temos uma consulta de nutrição para que muitas vezes as pessoas aprendam a conjugar os alimentos e, portanto, para que tenham uma melhor qualidade de vida. Eu que visse uma nutricionista ligada ao projeto, achei normal. O que achei interessante foi ter uma parte também de psicologia. Sim, porque o problema... psicológico, não é? Sim, é uma doença crónica para toda a vida e é descoberta numa faixa etária entre os 15 e os 25. E quando nós temos essa idade, toda a vida é uma coisa enorme, não é? Porque todos achamos que vivemos até aos 100 anos, pelo menos. E, portanto, é um choque muito grande e emocionalmente há que lidar com muitos aspectos. É uma altura, muitas vezes, que se está a escolher o curso ou que se está a entrar numa profissão e como, quando é detectada, a pessoa está bastante abalada, não é? O psicólogo faz aqui muito uma interação da pessoa, de aceitação da doença, de compreensão e de até dar uma boa perspectiva de que não vai ser sempre assim, portanto as pessoas não vão estar sempre em crise, está a alturas, há altos e baixos e, portanto, vão construindo ali uma relação e vão ajudando as pessoas a lidar com estas etapas da doença. E, portanto, a pessoa também tem um plano alimentar, ou seja, porque há produtos alimentos que pode consumir, outros que não pode consumir, há uns que em crise são proibidos, certo. Outros pode usar durante algum tempo. Estou-me a lembrar, por exemplo, das sementes do tomate, estou-me a lembrar das cascas do feijão, das cascas tudo isso numa fase realmente, como disse, de crise, pode ter que ser posto à parte, mas não quer dizer que seja eliminado, ou seja, é uma temporada em que a pessoa está em crise que não vai poder fazer, não vai poder consumir algum tipo de alimentos, mas depois até é saudável que os reintroduza, porque nós precisamos desse aporte de vitaminas, de minerais, e de fibras, não é? Principalmente as fibras insolúveis são bastante importantes para o nosso intestino e para a nossa microbiota. O que é importante aqui é que haja uma aprendizagem com o nosso organismo, ou seja, sabemos o que é que nós podemos comer em certas situações, o que é que não devemos comer noutras, no fundo entendermos como é que o nosso organismo funciona. Sim, isso é bastante importante. A primeira etapa, até o mais importante, é aceitar que se tem a doença e que se vai ter que fazer um tratamento para essa doença e, portanto, a medicação é um fator muito importante. Claro que a alimentação vai ajudar em todos os sintomas, não vai tratar a doença, vai ajudar nos sintomas. Portanto, imagina aquelas pessoas que têm mais diarreias ou que, por exemplo, ao contrário, até sejam mais obesas, podem realmente os alimentos ter que ser um bocadinho condicionados. Mas depois, numa fase em que estejam em que nós chamamos remissão, ou seja, a ausência de qualquer tipo de sintomas, não, devem levar uma alimentação equilibrada e igual a qualquer outra pessoa, sem exceção. Pronto, na fase realmente de crise pode ter que se eliminar as fibras, mas as fibras insolúveis. As solúveis pode realmente consumir-se. Claro que depois há... por isso é que a nutricionista também é boa para ajudar a explicar isto, não é? O que é que são as fibras solúveis, quais são as insolúveis, pronto, e explicar também como é que as pessoas podem fazer a reintrodução dos alimentos. O que mais assusta muitas vezes nos doentes é voltar a introduzir um alimento, ou seja, retiraram, sentiram-se bem, e agora como é que se reintroduz, não é? Pois, porque às vezes tem isso, ou seja, quando é retirada a pessoa sente-se bem, mas depois vai ter que o introduzir mais cedo ou mais tarde. Pois, exatamente. Até porque a vida não é sempre em nossa casa, nós também jantamos fora, almoçamos fora e temos que deve ser uma coisa que deve afligir muito quando somos confrontados com a doença, não é? Pois, exatamente. O jantar fora e o almoçar fora realmente é um problema geralmente para estas pessoas. Eu às vezes o que aconselho, por exemplo, para que eles não se abstenham do convívio familiar, não é? Porque nós portugueses convivemos na mesa, pois. pronto. E muitas vezes, por exemplo, se vão à casa de um amigo,
por exemplo, porque não comerem já uma sopa em casa e, portanto, se chegarem lá e o jantar não for tão do seu agrado, já vão, como se costuma dizer, com o estômago reforrado e, portanto, já não há grande problema, não é? Eu diria que quando duvidamos do amigo na cozinha, o melhor é fazer isso sempre, não é? Sim, isso também pode ser, também pode ser. Doença ou sem doença, não é? Pronto, depois quando vão ao restaurante, geralmente às vezes têm que explicar, olha, pronto, perguntar o que é que o prato leva, não é? E às vezes dizer, olha, se não se importasse de tirar isto ou tirar aquilo e pronto. E geralmente os nossos restaurantes portugueses são bastante acessíveis e portanto compreendem. Eu acho que mudou muito há uns anos atrás, que uma pessoa que chegasse a um restaurante e dissesse que tinha uma doença ou que era alérgico a qualquer produto, era um problema. Sim. Hoje as pessoas já estão preparadas para isso. Sim. Não é? A única coisa é sempre aquela que eu acho muita piada, que é, pergunto de que é a sopa e eles dizem que a sopa é de legumes. Pois, e e eu não- digo e assim, não bem, sabem- sopa não de legumes que eu saiba, só há sopas de legumes, não é? Pronto, depois há as outras, podem há de ser os peixe. caldos ou as Também queijas, levam, pronto. também levam legumes, não é? Exatamente. Mas é verdade, e é isso, e às vezes o não explicar o que é que. Há uma obrigatoriedade de saber o que é que tem, quais são os produtos que estão na receita. Certo, É certo. obrigatório por lei, até por causa das alergias. Por isso, quando diz que a sopa só é de legumes, não é verdade. Nós vamos fazer uma paella vegetariana, em que vamos usar brócolos, cenoura, pimentos de duas cores, folha de louro para aromatizar. Vamos usar açafrão, temos aqui açafrão em rama e açafrão em pó, cogumelos, 3 tipos de cogumelos. Depois o arroz, vamos usar um arroz que é um arroz bomba, que é o tradicional para se fazer a paella, um arroz mais redondinho, que tem mais goma e que é mais interessante para este tipo de arroz. Ervilhas e tomate. Há pouco questionava, por exemplo, em relação às ervilhas, em relação às favas, que como têm muita casca, não é? Tem aquela película, Sim. que muitas vezes é melhor fazer em puré em períodos de crise das pessoas que têm... Sim, ou a sopa, não é? A Ou a sopa é sopa, sempre não é? uma boa solução e geralmente até se pode passar a sopa e, portanto, já não se tem essa questão. Mas depois, pronto, como dizia, a sopa ou o puré e depois ir avançando, depois se calhar já comer estofado dentro de um estofado, não é? Porque geralmente os estofados também vão apurando e as próprias ervilhas já ficam mais molezinhas, pronto, e depois ir evoluindo na própria confecção, não é? Do legume e pronto, é uma questão realmente de ver em que etapa se está da fase da doença e como é que se reage. Estão em Lessa do Balio. Sim, estamos em Leça do Balio, na antiga Escola do Araújo. É um espaço muito agradável, que dividimos com outras duas associações, que é a APOFEN e com a Liga dos Combatentes. E tem uma grande atividade nas redes sociais. É verdade, é verdade. Nós temos um canal no YouTube também, em que falamos todos os meses, sai um vídeo novo sobre algum aspecto da doença. Temos também Facebook e Instagram e agora todas as segundas-feiras, de 2 em 2 semanas, temos um live no Instagram em que vamos falando sobre alguns aspectos da doença. Umas vezes é o psicólogo, outras vezes é o nutricionista, depois é o médico ou então também o enfermeiro. Por exemplo, no próximo vamos falar, que vai ser já na próxima segunda-feira, vamos falar sobre a questão dos relacionamentos para quem tem a doença, da dificuldade muitas vezes de ter um relacionamento realmente com alguém, porque às vezes há pessoas que não entendem muito bem o que é a doença, alguns assustam-se, não é? Alguns dos nossos pares assustam-se com o facto de ser uma doença crónica, não sabem se vai ser sempre assim, porque às vezes... Basta fazer uma pesquisa para ver que não tenha muitos problemas, não é? É uma questão de adaptar. Sim, é uma questão de, lá está, de tratamento. Claro que eu não vou dizer que há alguns doentes, não é? Que é mais difícil chegarem ao ponto de se encontrarem bem. Pronto, há realmente alguns doentes que é difícil estas etapas, mas nós acreditamos que com o tratamento adequado, com o exercício físico e apoio psicológico, eu diria que como em todas as doenças, a fase até a aceitação é mais complicada. Depois da aceitação, tudo se torna mais fácil. Não é? Sem dúvida, a aceitação é aqui um dos grandes problemas, daí o psicólogo, não é? Para ajudar a ultrapassar essa fase da como aceitação. dizia, quando se é muito novo, quando se tem 16 anos, se quer ir comer hambúrgueres e pizzas, não é?
E eu disse muitas vezes aos pais, porque às vezes também é os pais que nós temos que ajudar, dizer que não, deixe o seu filho ir jantar, se ele quiser ir, pronto, ou comer um hambúrguer ou assim, deixe. Claro que não é uma alimentação saudável, não pode fazer isso todos os dias. Não é saudável para todos, não é? Pronto, mas para um dia, para ir conviver com os seus amigos, também ele não vai, Claro. porque isso é muito importante, aqui é o isolamento das pessoas, porque há uma tendência muito grande destas pessoas acabarem por se isolar. Porque, por exemplo, tem muitas vezes numa fase inicial muita necessidade da casa de banho e de estar perto de uma casa de banho, portanto não se sentem bem em sair à noite, por exemplo. Beber álcool, muitos deles não se sentem bem com o álcool. Nós às vezes ensinamos algumas estratégias, porque, por exemplo, há cerveja sem álcool, não é? Claro. Dentro de um copo é igual à outra, não se sabe se tem álcool ou se não tem álcool, como eu digo. Portanto, há sempre hipótese de realmente os jovens se sentirem mais acompanhados. Vamos não é? colocar aqui o açafrão Que bem. em rama, que tem assim um aroma fabuloso. E um pouco também de açafrão em pó. Claro que o açafrão em rama tem um preço proibitivo, não é? Podemos usar o em pó, mas o de rama de facto tem um aroma único, não é? Pois, realmente o cheiro já se sente. Realmente Mas é verdade. as especiarias, sendo um problema para algumas especiarias, não são todas, não é? Sim. Para neste tipo de doença, mas as ervas aromáticas são um belíssimo companheiro, não é? É verdade, e podem muitas vezes realmente substituir, não é, a necessidade de outros tipos de condimentos, portanto é sempre uma boa opção cozinhar-se com as ervas aromáticas, os orégãos, por exemplo, é bastante agradável. O manjericão, a sálvia. Sim, o alecrim, não é, às vezes para os assados, portanto há aí várias hipóteses que realmente as pessoas podem utilizar e que torna a comida com mais sabor. O importante é que as pessoas também, nós dizemos muito isso, que o prato seja atrativo, Claro. que tenha cor, não é? E que a pessoa se sinta atraída a comer, porque o problema muitas vezes destes doentes é que numa fase inicial também perderam muito peso. E se eles não tiverem satisfação no que estão a comer, também depois não o recuperam. E portanto muitas vezes dizemos ter um prato colorido é o mais importante, portanto ter sempre um bocadinho de legumes. Que é o caso deste. Exatamente, olha, este mais colorido não podia ser. Duvido que era Vamos colocar difícil aqui ter pouco de ervilhas. um prato assim colorido. E depois, pronto, se houver alguma pessoa que tenha um ou outro alimento que não pode comer, substitui por outro, porque há sempre hipótese de nós substituirmos, não é? Uns por outros e ser criativos. Porque na No dia, cozinha é preciso no dia criatividade. 19 de maio, é o dia dedicado às doenças do foro intestinal, não é? Tem algumas atividades especiais para esses dias? São dias em que as atividades aumentam? Fazem que tipo de atividades é que... Pronto, como nós agora estamos a viver uma pandemia... Já estamos quase no fim. Estamos quase no fim, esperemos nós. Pronto, se fazemos mais atividades na internet de sessões informativas, que nós chamamos vulgarmente os webinars, não é? Pronto, em que convidamos médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e alguns doentes também para falarem, pronto, e discutimos os diversos temas. Este ano, no 19 de maio, o que vamos falar é sobre a doença não tem idade, porque realmente nós sabemos que já existem crianças que são diagnosticadas com esta doença e inclusive existem pessoas mais idosas, portanto a partir dos 60 anos, que também acabam por ter um diagnóstico nessa altura. E portanto queremos no fundo falar um bocadinho sobre todos e portanto iremos ter 4 webinars, cada um sobre essa evolução. Um sobre mais destinado ao tema das crianças, outro destinado ao tema da adolescência, porque é uma fase também complicada da juventude e adolescência, depois do adulto e depois então, como lhe dizia, dos mais séniores, que muitas vezes também precisam de um outro tipo de acompanhamento nestas doenças, sim. Nós colocamos aqui então os legumes todos a estofar, colocamos o arroz. Uma das coisas que eu gosto aqui deste arroz, exatamente, ou desta paella, é que não deixarmos de cozinhar demais estes alimentos, ou seja, não deixar de que eles fiquem com alguma estrutura, crocantes, né? Sobretudo aqui a parte dos brócolos. E agora aqui fizemos um caldo com as apadas, com tudo que sobra daqui as cascas dos alimentos, e esse caldo é que nós vamos fazer o arroz. Agora vamos baixamos e deixamos cozinhar durante cerca de 15 minutos, 16 minutos no máximo. E fica pronto.
Por isso, vamos deixar estar aqui e voltamos já à conversa. Obrigada. A nossa paella já está, de certeza, pronta pelo tempo, mas eu tinha uma questão para lhe colocar. Sei que tem um projeto de mentoria. Sim, nós temos um projeto de pessoas que vivem há mais anos com a doença, que ajudam pessoas recém-diagnosticadas, que é o DI Mentoring, em que realmente encontramos estes pares, conjugamos, e depois a pessoa tem acesso a um mentor que o vai ajudar no caminho que ele vai percorrer, não é? Com a evolução da doença. Porque permite à pessoa ter na primeira pessoa, outra pessoa que lhe vai contar exatamente todo Exatamente. todo o percurso que teve até chegar ali, não é? Exato, é muito interessante, até saiu uma reportagem agora recentemente na Visão Saúde sobre isso, em que é o testemunho mesmo de tanto o mentor como o mentorado, em que o mentorado diz: eu não conhecia ninguém que tinha esta doença, não sabia muito bem como é que devia ultrapassar certas etapas da vida social, da convivência, e ele ajudou-me muito a ultrapassar, não é? Por exemplo, às vezes algumas dúvidas, digo ou não digo no emprego que tenho a doença, por exemplo, é uma das questões que muitas vezes se coloca, não é? Ou então, devo dizer aos meus amigos que tenho a doença, ou devo esconder. Não é? Ou pelo menos só conto a alguns e não conto a todos. Pronto, é um bocadinho nessa gestão que muitas vezes estes mentores ajudam da convivência social, porque como é uma doença, não é, que afeta os intestinos, na doença de Crohn pode afetar qualquer parte do trato intestinal, desde a boca até ao ânus. No caso da colite ulcerosa está mais cingida ao intestino grosso. Mas depois há outras manifestações extraintestinais. Por exemplo, pode ser os cotovelos e os joelhos inchados, pode ser umas manchas na pele que vão aparecendo. E depois às vezes os amigos começam a dizer: olha, o que é que tu tens? Porque às vezes quando é interior a gente gera e não se vê tanto. Quando começa a ser exterior: olha, tens aí qualquer coisa, o que é isso? Pronto. Como é que as pessoas de Matosinhos podem ajudar neste projeto? Olha, uma das hipóteses que têm de ajudar, por exemplo, é quando tiverem a preencher o IRS, colocarem lá uma cruz para a consignação da IRS à APDI, depois pesquisam lá mesmo a APDI e aparece, ou então pôr logo o número de contribuinte, que é o 503 454 311. Pronto, é só realmente fazerem isso. Nós vamos deixar esta mensagem porque acho que é uma associação como outras, mas que vale a pena. Obrigada. Muito obrigado por ter estado presente connosco. Espero que gostem desta receita e que a façam em casa, não é? Porque é exatamente a ideia que as pessoas depois reproduzam estas receitas em casa. Uma receita simples, só com legumes, mas de que irá fazer com certeza o seu jantar ficar mais saboroso. Thank you.